Bom, pessoal, vamos mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos para falarmos do Evangelho de Jesus. Só relembrando, a todos aqueles que vão nos acompanhar durante essa live e aqueles que porventura nos verão depois, pedindo que coloque o seu vasilhame com a sua água durante esse evangelho, essa palestra que vamos conversar a respeito dos ensinamentos de Jesus, para que essa água possa receber os fluidos tão importantes nesse momento na nossa vida, onde através dessa água a espiritualidade vem trazer ajuda para todos nós. Então é importante que nós não esqueçamos disso, porque nós precisamos do alimento do Espírito, mas também precisamos da água que vai nos ajudar também fisicamente. Eu convido a todos então a se unirem a mim para que possamos fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o Criador de todos nós, a Jesus, o nosso Mestre, que nos mostra o caminho que devemos seguir, neste momento de comunhão também com a espiritualidade desta casa, para que juntos possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. É mais um momento de luz para todos nós, que tanto necessitamos de esclarecimento diante das dificuldades e das novidades que aparecem em nosso caminho. Neste momento, ainda mais, necessitamos de uma reflexão mais profunda, para que possamos compreender que através do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos que o Mestre nos deixou, agora novamente estudados sobre a luz da doutrina espírita, nós vamos encontrar as respostas que precisamos para tudo que nos acontece na nossa trajetória. Te pedimos, Mestre Jesus, uma vez mais, que permaneça conosco. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema que nos foi sugerido para a gente refletir é a respeito da caridade, a caridade moral, a caridade material. Mas se a gente mudou um pouquinho aqui o título da palestra, e nós vamos falar de tudo isso, mas vamos nos lembrar da caridade que salva. Por que a gente resolveu chamar mais atenção sobre isso? Nós estamos percebendo que nós estamos vivendo um momento que cada um de nós, depois de toda essa dificuldade, depois de tudo isso que nós estamos passando, estamos sendo convidados a uma reflexão um pouco mais profunda sobre tudo aquilo que nós já sabemos, que nós estamos aprendendo. Por exemplo, outro dia eu estava vendo na televisão uma pesquisa que fizeram, um filósofo fez, um filósofo fez a respeito, sociólogo. Ele fez uma pesquisa para ver qual foi a reação das pessoas depois que passa um período desse como nós estamos passando, depois de uma pandemia. O que geralmente acontece depois de uma pandemia? Muita gente, ele garante inclusive, que depois dessa pandemia, tem muita gente que vai chegar na seguinte conclusão: olha, gente, a nossa vida não vale nada, então o negócio é a gente se divertir, não é? Então ele acha que uma grande parte da humanidade vai se voltar totalmente para os prazeres da vida, porque entenderam que a vida é muito curta, que a vida é muito breve, que é muito fácil a gente perder a vida, como as pessoas acreditam, que a nossa desencarnação é uma coisa muito fácil. Então o negócio é aproveitar, não é? E nós que estudamos o Evangelho de Jesus, que entendemos que a vida do corpo é uma passagem, é uma oportunidade de aprendizado que a gente tem,
o que será que a gente pretende fazer depois de tudo isso que nós estamos passando? Não é? O mesmo que as pessoas estão sentindo, nós também estamos sentindo. A nossa posição, o nosso entendimento a respeito disso é que muda, não é? Nós temos uma maneira diferente de encarar isso. Por exemplo, tem um livro do Divaldo, que eu não vou me lembrar agora o título, não é? Que diz o seguinte, é um livro que foi feito a respeito daquele tsunami que teve, onde muita gente perdeu a vida, não é? Muita gente desencarnou naquele período. E esse livro é narrado nesse período, né? naquela ocasião. E o que aconteceu? A espiritualidade, visitando os espíritos que estavam desencarnando ali, aqueles que escapavam da morte, eles chegaram à conclusão que em breve tempo as pessoas já não estavam mais preocupadas com todas aquelas mortes. Elas estavam preocupadas com aquele lugar tão lindo, não é? Como que nós vamos fazer agora? Onde que nós vamos fazer turismo? Não é? Então, quando a gente tem esse tipo de entendimento, é porque nós ainda não temos capacidade para compreender qual é o recado do Pai quando acontece uma situação dessa. É lógico que quando acontece um tsunami, como nós observamos lá, onde tantas vidas foram ceifadas, né? Tanta gente que perdeu seu corpo físico, é lógico que o nosso entendimento, ou pelo menos a nossa interrogação, devia ser o seguinte: por que será que está acontecendo isso? O que isso quer dizer para a gente? Nós que estamos buscando o nosso crescimento, nós que queremos viver com Deus, com Jesus, viver aquilo que nós sabemos que é bom. Rapidinho a gente inverte tudo. Então o pessoal acha, não é, que uma grande parte da humanidade, depois disso, vai tentar tirar a diferença, não é? Inclusive hoje eu estava vendo na televisão, falando sobre o carnaval, né? Que tristeza, a gente não tem carnaval, né, gente? Ai, que dureza, como que nós vamos fazer para passar esse ano sem carnaval? Mas as pessoas já estão dizendo, olha, esse ano a gente não tem, mas o ano que vem a gente tira a diferença. Quer dizer, quando nós estamos pensando assim, o recado não está alcançando aquilo que deveria alcançar, não é? Mas para nós, que nos interessamos pelo caminho que Jesus veio nos trazer, apesar de todas as nossas dificuldades, o que a gente deve entender? Então nós achamos que é um momento muito importante para a gente falar sobre a caridade, não é? A caridade que nós sabemos que é uma virtude, talvez a mais importante para a gente adquirir, não é? Para falar sobre isso, não é? Kardec, por exemplo, deixou o lema, né? Fora da caridade não há salvação. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar um pouquinho é falar sobre a salvação. O que nós entendemos sobre salvação? A gente fez tanta confusão com isso, que a gente confunde até as coisas de Deus. Essa salvação que nós estamos falando aqui, não é aquela salvação, comparando quando a gente cai numa represa, e a gente está morrendo afogado, e vem alguém e nos salva, não é? E nos salva de perder a nossa vida ali. Essa salvação que a caridade está falando para a gente, não tem nada a ver com isso, não é? E muitas vezes nós achamos que seguir o caminho do Pai, o caminho que Jesus nos ensinou, serve para isso, para nos salvar nos momentos de dificuldade, como nós imaginamos agora. Oh meu Deus, não é? Eu sigo tanto a minha religião, eu faço tudo certinho, não é? Então eu fico esperando que Deus venha me salvar dessa doença que invadiu o planeta. A salvação, que se refere lá fora da caridade, não há salvação, é uma coisa muito mais ampla do que isso, não é? É a salvação da alma, do espírito, e não do corpo. É isso que nós precisamos pensar. E nós escutamos falar tanto isso, não é? Que fora da caridade não há salvação, que nós vamos começar por aqui. O Kardec,
quando ele começou a falar sobre isso, quando ele começou a estudar sobre isso, ele foi lá estudar o que o Paulo de Tarso falou sobre isso, não é? Então nós vamos encontrar aqui, só para a gente refletir, lá numa epístola de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, ele diz o seguinte, preste atenção, quando nós vamos falar na caridade que a gente quer alcançar. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes, mesmo estudando a doutrina espírita, mesmo estudando o que o Paulo escreveu, na hora do vamos ver, a gente faz confusão com isso. Nós começamos a frequentar uma religião, ou nós começamos a frequentar o centro espírita, que tanto fala em caridade, e eu me esqueço de que essa salvação é diferente da outra. Então eu começo a seguir o centro, fazer tudo que eu estou aprendendo, não é? Eu quero ser caridoso, eu quero fazer caridade, mas eu me esqueço de refletir sobre isso. E eu acabo, apesar de todo o esclarecimento que eu estou tendo, tenho uma postura igual a que eu sempre tive a respeito de caridade. Então eu quero fazer caridade, porque eu preciso me salvar, não é? Mas veja bem o que o Paulo falou quando ele se referiu a isso. Ele está deixando um recado, ele deixa uma carta para a posteridade, não é? O que ele achava da caridade. Veja bem o que ele diz. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, não é? O cara é um profeta, soubesse todos os mistérios, olha que situação, não é? Conhecesse profundamente a ciência, tivesse a fé que transporta montanhas, distribuísse os bens para alimentar os pobres. Olha que condição. Mesmo que eu fizer tudo isso, que eu domine a ciência, que eu pego meus bens e divido com os pobres, não é? Que eu conheça todos os mistérios. Quem que não queria isso, né? Conhecer todos os mistérios. Mesmo que tudo isso acontecer na vida de cada um de nós, não é? Mas se me faltasse a caridade, se eu conseguir tudo isso e me faltar a caridade, tudo isso não me serviria para nada. Bom, então essa caridade que nós estamos nos referindo aqui é uma coisa muito mais profunda, não é, gente? Ó, a pessoa ele já ajuda os pobres. Ó, o que precisar de mim eu ajudo. Eu já dominei a ciência, eu já entendo tudo o que acontece. Mas se me faltar caridade, não, mas se eu dominei a ciência, se eu divido tudo que eu tenho com os pobres, o que é essa caridade? Então o Paulo fala isso. Se me faltar a caridade, então peraí, vamos ver, que caridade é essa? A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. Então a gente tem que ir colocando tudo isso que ele está falando na caridade que a gente faz, não é? Como que é? A caridade é paciente. A hora que eu estou lá dando uma cesta básica para a pessoa, como que está sendo a minha caridade? Ela está sendo paciente, ou eu estou dando a cesta e estou pensando assim, esse aí está me enganando, ele não merecia, não é? Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. A caridade não é invejosa, não é? A caridade não é precipitada, nem orgulhosa, não procura os seus próprios interesses, não se milindra. Olha, a caridade é um negócio muito mais profundo do que aquilo que a gente imagina. Então, o caridoso, conforme fala aqui, é uma pessoa que já tem um crescimento espiritual grande, não é? Então não é uma coisa que a gente conquista de uma hora para outra. Não é porque eu começo a frequentar uma religião, eu começo a frequentar o centro, que de uma hora para outra eu vou conseguir a caridade que o Paulo está se referindo aqui. Isso é uma conquista. Essa caridade, essa salvação, é uma coisa que eu vou conquistando aos poucos. Por isso que a doutrina espírita nos convida a fazer a reforma íntima. Não é? Eu não posso falar assim, não, ó, eu não vou fazer reforma íntima, não, eu vou fazer caridade. Não, peraí. Então, caridade material, caridade espiritual. Qual é a diferença que tem aí? Nós entendemos que material é aquilo que a gente dá, né?
as coisas materiais, as coisas físicas, espiritual, não é? Mas no dizer de Paulo, uma coisa não pode ser muito distante da outra, não é? A caridade para valer, ela anda ali, ó, para e passo com a material e a espiritual. Porque a partir do momento que a minha caridade material já tem, não é, alguma coisa de espiritual, o meu tratamento com as pessoas vai ser diferente. Não é? Eu não vou ter inveja de ninguém, não é? Eu vou entender, eu vou me colocar no lugar do outro quando eu vou ajudar, quando eu vou fazer alguma coisa pelo outro. Eu não vou fazer para aparecer, não é? Ah, mas quer dizer que isso não vale nada? Tem o seu valor material para quem está recebendo. Se você dá uma cesta básica para uma pessoa e você está falando assim, ó, eu acho que ele não merecia, ele vai matar a fome do corpo dele, não é? Mas para quem está doando, no dizer de Paulo, não vale muita coisa. Não vale muita coisa não, ele fala que não vale nada, não é? Então, nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Por isso que o Kardec, quando ele vai falar sobre a caridade, que ele escolhe, que ele chega na conclusão que fora da caridade não há salvação, e ele buscou lá no Paulo a inspiração para falar sobre isso, não é? É porque a caridade está ao alcance de todo mundo. Ó, porque veja bem, se for do jeito que a gente está pensando, se eu ainda não domino a ciência, é porque eu não tenho estudo, não tenho cultura. Se eu ainda não divido com os outros o que eu tenho, é porque eu não posso. Eu não tenho poder econômico, não é? Mas a caridade que o Paulo está falando está ao alcance de todos. Aquele que tem poder econômico e aquele que não tem, não é? Aquele que tem estudo e aquele que não tem. Por quê? Porque o que move essa caridade é o amor. E o amor não é privilégio de ninguém, é sentimento, não é? Quantas pessoas que não têm nada para doar e doa de si, porque se coloca no lugar do outro. A Amélia Rodrigues, ela conta uma história, né? Ela narra um fato lá numa passagem de Jesus, que é muito importante para a gente falar sobre isso. Ela conta daquele dia do óbolo da viúva, não é? Quando Jesus, ali com seus discípulos, fica observando as pessoas que estavam fazendo a doação, né? No gasofilácio que falava, onde a pessoa colocava a moeda. Então cada um vinha e colocava uma moeda de um valor, outro de outro, não é? E ele ficou olhando para ver onde ele poderia colocar o ensinamento. Aí vem uma velhinha e tira a única moeda que ela tem e coloca, não é? E o que ele fala? Não é? Eu digo que essa doou mais do que os outros, porque ela deu a única coisa que ela tinha. Não é? E a Amélia Rodrigues, ela vai mais a fundo. A espiritualidade já permitiu isso para ela, né? Entender mais isso. A velhinha deu a moeda e nisso entra outra mulher e começa a limpar, varrer toda a sujeira que estava naquele lugar. Não é? E Jesus diz, eu te digo que essa está dando de si, porque ela não tinha nada, mas ela se colocou à disposição para fazer a caridade verdadeira. Então, nós vamos percebendo que isso é muito profundo, não é? A caridade material e a caridade moral, nós vamos encontrar lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o seguinte, que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, não é? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita. Nós vamos perceber aqui no Evangelho que realmente essa caridade que salva é uma coisa muito mais forte do que a gente... Não é uma coisa fácil. Olha que quanta coisa que a gente tem que estudar, quanto esclarecimento traz para a gente. Olha, para você começar a conquistar, não é? Essa caridade verdadeira, você tem que doar sem fazer comentário.
Que a tua mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. O que significa isso? É você fazer por fazer. Não é você fazer para contar alguma coisa. Não é para que ninguém veja. Não é porque eu dou e o outro não dou. Não é para eu depois falar para o outro, mas você é miserável, eu dei e você não deu. Quer dizer, não é nada disso. Por quê? Porque isso é um crescimento que o Espírito vai conquistando. Não é? É uma condição que o Espírito vai assumindo. Aí ele diz, aí vem os outros subtítulos. Não é? Fazer o bem sem ostentação. Olha aí, a recomendação. Os infortúnios ocultos. O que quer dizer isso? Conforme a gente vai avançando no conhecimento dessa caridade verdadeira, nós vamos entender o que significa infortúnios ocultos. Quem de nós que não tem os infortúnios ocultos? O que significa isso? Aqueles problemas que a gente tem, que só nós sabemos, está aqui no nosso interior, não é? Todos nós temos. Nós estamos aprendendo, com a ajuda de Jesus, da espiritualidade, a resolver isso, mas todo mundo tem, não é? E quem começa a caminhar nessa caridade, ele começa a perceber aonde está o infortúnio oculto do outro, não é? É onde fala que às vezes a caridade, a gente não fala sempre isso, a pessoa não está precisando de nada, ela está precisando de uma conversa com você. Por que ela está precisando da conversa? Porque ela tem um problema oculto, não é? Olha que importante que é isso daqui. O psicólogo, ele faz mais ou menos isso, não é? O psicólogo vai lá ajudar no problema que a pessoa tem, que está lá escondido, que há tanto tempo vem martelando. Mas que importante se o psicólogo é cristão, não é? Se ele está aprendendo os ensinamentos de Jesus. Porque aí ele vai poder ajudar um pouquinho mais, né? Além das técnicas da psicologia que ele tem, para tirar isso do outro, ele tem o amor que ele está aprendendo com Jesus para colocar no íntimo dessa pessoa. Então vejam vocês que é uma coisa mais profunda, não é? Aqui recomenda também, aí vem convidar os pobres e os estropiados. Mas Jesus falava cada coisa, né? Mas por que isso? Quando eu quero fazer uma festa, para eu convidar os pobres, ele fala o seguinte, ó, convida o pobre que ele não pode dar o troco para você. Se você convida alguém que depois vai falar assim, não, eu vou fazer uma festa, você vai na minha festa. Quer dizer, fica pago. Ele está dizendo para com você, quando você convida o pobre, você já tem a certeza que não vai ter retribuição. Porque aí você está demonstrando que você está aprendendo o que é fazer caridade. Não é? Você quer a presença daquela pessoa sem saber qual é a posição dessa pessoa. Não é? O que essa pessoa pode dar em troca para você. Aí vem, para a gente refletir sobre esse tema, não é? Vem as instruções dos Espíritos, para a gente entender melhor sobre isso. Aí lá nas instruções dos Espíritos, começa assim, amemo-nos uns aos outros, e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Veja, tudo isso, essas recomendações, nós temos que ter incorporado na nossa vida, na nossa personalidade, na nossa maneira de ser, para realmente conquistar a caridade que salva, não é? Aí eu vou entendendo o que é essa salvação. Sabe por quê que a gente se engana com isso? Porque nós fomos acostumados a imaginar que Deus age com a gente como se fosse um homem, como se fosse um ser humano, não é? Dá a impressão que quando eu ajudo os outros, quando eu faço alguma coisa para o outro, quando eu dou cesta básica, quando eu faço um monte de coisa, Deus está olhando, fala, não, a hora que esse daí precisar nós vamos ajudar, porque ele deu bastante cesta básica. A gente imagina mais ou menos isso, mas não é assim que funciona, não é? Porque essa salvação é uma conquista nossa,
nós vamos conquistar isso. Deus não precisa fazer mais nada por nós. O que Ele precisava fazer pela gente, Ele já fez. Nos criou, nos deu outra oportunidade. Agora, o que a gente vai fazer com essa oportunidade, depende de cada um de nós. E conforme nós vamos aprendendo isso, a gente vai entendendo como que funciona. O Chico Xavier, certa feita, aquele pessoal todo que ia até lá no Chico, não é? Tinha uma senhora que tinha perdido um filho, perdido entre aspas, né? Ela tinha desencarnado um filho dela num acidente, e ela estava ali esperando a vez para conversar com o Chico, não é? E o pessoal, né, que estava ali em volta, já sabia mais ou menos o que tinha acontecido, né? Ficou imaginando, o que será que o Chico vai falar para ela, né? Olha que benção falar com o Chico, né? O que será que o Chico vai fazer? Aí o Chico chegou na mulher, abraçou a mulher, e a mulher começou a chorar, não é? De ter abraçado o Chico, a emoção, sabendo que naquele momento ela ia poder contar para o Chico todas as dores que ela estava passando. E o Chico, o que ele fez? O que será que a gente está aprendendo a fazer? Como que a gente faz caridade? Não está falando lá que a caridade verdadeira é quando eu me coloco no lugar do outro, não é? O que o Chico fez naquela hora? A mulher estava chorando de tristeza, de dor, de sofrimento, né? Tinha perdido, entre aspas, um filho. O que ela estava sentindo? O Chico, para ensinar para todos nós, e porque ele tinha aprendido, se colocou no lugar dela e começou a chorar junto com a mulher, não é? A mulher chorou 20 minutos, o Chico chorou junto, não é? Quando acabou esse choro, a mulher estava reconfortada e o Chico não falou nada, não é? E muitas vezes nós esquecemos desses exemplos. O que a gente quer fazer? A gente quer naquela hora falar tudo que nós estamos aprendendo. Olha, não, mas a morte não existe, ele está aí, fica sossegado, isso aí não é, não, sabe? Caridade não é isso. Caridade é o que está falando, é eu me colocar no lugar do outro. Isso é difícil para todos nós, gente. Por isso que é uma conquista. Quando nós vamos fazer uma caridade daquela que nós já estamos fazendo, será que a gente está se lembrando disso? Não é agora, é muito comum, né? As pessoas ligam para a gente, que a gente está envolvido com isso, o pessoal sabe, olha, tem uma família lá em cima que está passando necessidade, tem como você fazer alguma coisa aí? Aí a gente se mexe para fazer a caridade material, não é? Mas será que a gente se lembra de na hora se colocar um pouquinho no lugar do outro? Aquilo vai fazer tão bem para a pessoa, né? Quando você começa a bater um papo com a pessoa, ela começa a falar das dificuldades que ela está passando, não é? Aí é que você vai fazer a verdadeira caridade, quando você se coloca no lugar do outro, não é? E se colocar no lugar do outro, se a gente não prestar atenção, a gente não faz isso, não é? A gente pula essa parte, e a verdadeira caridade, a caridade que salva, a caridade que o apóstolo Paulo falou, a caridade que o Kardec se referiu, quando ele deixou lá o slogan, fora da caridade não há salvação, é essa, não é? E que salvação é essa? Essa salvação nós vamos conquistando aos poucos, não é? Como que você está reagindo diante das dificuldades que você está sentindo? Agora, nós estamos passando um sufoco, não é? A vida está misturada com a morte, nunca esteve tão perto. Como que você está lidando com isso? Como que nós estamos lidando com isso? Está dando desespero? Não é? Muitas vezes dá, nós sentimos desespero. Mas será que a gente se lembra disso? Que nós estamos aqui de passagem? Tantos ensinamentos que a gente trouxe, não é? Quando Jesus falou, meu reino não é desse mundo, é um mundo diferente que nós temos que ir buscando desde já. Para que essa salvação que eu acho que está lá no fim, essa salvação que eu acho que está lá quando eu desencarnar, ela já está agindo na gente durante a trajetória. Como que você está se salvando? Sabe como a gente vai se salvando? Se sentindo um pouco melhor, tendo um pouco mais de coragem, tendo um pouco mais de fé,
acreditando mais no Pai, né? Amanhã vai ser melhor. É essa que é a salvação. A salvação que a gente imagina não é eu levar uma vida totalmente desconexa com aquilo que Jesus ensinou, fazer um monte de caridade e depois chegar no fim e ficar esperando a minha salvação. Isso dá decepção, gente. A salvação é uma conquista do dia a dia. E o bem-estar dessa salvação nós já vamos sentindo desde já, não é? Como nós vamos aprendendo a lidar com as situações. Então eu espero que esse é um alerta que foi dado para mim quando eu estava estudando, né? Eu falei, puxa vida, olha como a gente tem tanta coisa para aprender, né? Eu espero que possa ter despertado em cada um que vai nos assistir a maneira de pensar um pouco diferente. Não, peraí, o que eu vou fazer? Eu preciso ler um pouco mais sobre isso, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, não é? Porque é a hora que mais nós estamos precisando. E é a hora da gente buscar até que enfim o caminho certo. Tomara que depois de passar essa pandemia, as pessoas não tenham a mesma iniciativa que tiveram na gripe espanhola, que foi todo mundo fazer bagunça porque queria festejar, não é? Tomara que a gente já esteja no ponto de encarar isso de uma maneira diferente, porque o Pai não castiga ninguém. O que a gente passa é porque faz parte do nosso crescimento. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos agora, mais uma vez, agradecer a Jesus por essa oportunidade valiosa de estarmos aqui estudando o seu Evangelho, neste momento em que mais necessitamos da sua luz, do seu esclarecimento, das suas palavras, para que nós não nos afastemos de tudo isso que a gente já acredita, a gente já sabe que é verdade, que o nosso desespero não deixa a gente em situação difícil, porque nós já temos a solução para amenizar aquilo que nós estamos passando. Agradecemos a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, que tanto trabalho está desenvolvendo, agora ainda mais, nos momentos que nós estamos passando. Vamos nos lembrar de Maria, que socorre a todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos e pedir aos mentores, aos espíritos de luz, que estão nos ajudando constantemente, para que possam estar conosco na nossa caminhada. Agora, nós vamos pedir a Jesus que abençoe todos esses irmãos que estão em seus lares, não é? Para que possam receber, depois dessa vibração, depois desse comentário, o passe que já estão acostumados a receber. Que Jesus continue com todos nós. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente.
Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento, que não o de alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vai em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.